Iniciamos mais um videocast da Coluna do Nenê, áudio e vídeo. Hoje eu estou com uma pessoa que eu admiro profundamente pelo seu conhecimento, pela sua participação do mercado e pelo seu envolvimento em tudo que acontece nesse Rio Grande do Sul amado. Trata-se de Márcia Butz, diretora sócia da Brazo, né? Muito bem, né? Que é uma das coisas que eu mais teimei com ela, para que ela botasse o nome dela em jogo e não falasse só nas representadas ou na representada dela. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa que ela tem expertise e que realmente domina e pode... Aliás, quando eu disse que ia fazer essa entrevista com ela, o pessoal do GAV, do qual ela pertence como sócio, eu também, e eu não, atualmente como presidente, todo mundo disse, pô, mas ela podia fazer uma palestra para nós. Eu digo, agora não. Agora ela vai fazer uma palestra para mim. Uma honra. Ai, Nenê, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra sempre estar aqui conversando contigo, estar gravando no teu programa. E eu te agradeço já de entrada, né? Pelo que nós conversamos ano passado, né? De trabalhar muito forte a marca Brazo Mídia. Foi muito bacana isso, e eu tenho feito isso com mais força, né? Sei, tenho visto. Embora as nossas representações, claro, né? São nossos grandes parceiros, eu tenho feito isso. Eu te agradeço muito pelo conselho, que foi muito bacana. E sei que também em casa teu marido também disse que isso deveria ser feito, né? Sim, quando ele assistiu no passado, ele disse, mas ele tem toda razão, né, Márcia? E tem mesmo, Nenê. Enfim. Bom, Márcia, nós vamos falar sobre o comportamento do consumidor. Eu tenho lido muitas coisas, eu quero te dizer o seguinte, que eu estou realmente atrapalhado com tudo isso. As informações são as mais controversas possível de como se comporta o novo consumidor. Estava vendo até hoje, saiu uma pesquisa publicada, né, de que 26% compram por internet, compram online. E aí eu fui olhar e disse, o que eles gostam mais? Eu pensei que o atendimento era uma coisa que eles precisavam. Eles não valorizam tanto assim. E no meu entender, o atendimento é essencial na loja física, né? Porque aquele troço, o que vai aí, né? Bom dia, o que vai aí? O senhor gostou de alguma coisa? Eu verdade. acho isso terrível. Mas a expertise é tua, tu pode nos ensinar tudo, por favor. Nenê, na verdade, o e-commerce vem crescendo, deve continuar crescendo mais. Eu acho que desde a pandemia, né, isso foi uma mudança muito forte, já vem em crescimento, mas hoje as lojas físicas, cada vez mais, elas são um ponto de experiência, né, para o consumidor. Então, o consumidor, vamos pensar, a gente passou por uma pandemia, passou por no Rio Grande do Sul, né, especificamente por uma calamidade. Então, o consumidor está de volta, né, saindo, tá indo nas lojas físicas também. E ele espera uma experiência importante na loja física, algo assim, ó, que faça a diferença. E é por isso que ele vai, entre tantos fatores, que ele vai à loja física. Não, deixa eu te dizer, eu te dei um dado errado. 26% querem o mesmo preço do e-commerce. Ah, perfeito. O que também faz todo sentido hoje. Quando começou o boom do e-commerce, a gente tinha essas diferenças de preço, né? O que tu comprava online, na loja física era muito mais caro, o preço do online, do e-commerce não era praticado na loja física. Hoje a gente já tem uma grande mudança em relação a isso. O que acontece é que as lojas físicas hoje também estão mais preocupadas em te oferecer uma variedade, uma experiência, um atendimento, né, diferenciado, e sempre a questão de tu poder levar na hora o teu produto, que é um grande diferencial.
embora o e-commerce também tenha crescido muito. Tem os provadores virtuais, tem as ações, tem as ações 360, né? Tu também hoje no e-commerce, tu tem possibilidades, né, maiores de fazer a tua compra com alguma experiência também. Mas a loja física, a gente já sabe, não vai morrer, né? Nunca. E as lojas físicas, pelo contrário, têm também um grande crescimento, né? Como eu estava comentando contigo, em função dessa retomada, né? Do consumidor ir para a rua, das pessoas estarem no front. O que a gente precisa nas lojas físicas é poder observar esse consumidor. A loja física é um grande canal de compreensão, né? Do comportamento do consumidor. Porque no online, tu vai enxergar toda a jornada dele online, né? Mas hoje essa jornada está tão fragmentada também, né? Em função da hiperconectividade, que a experiência na loja física é um grande preditor, né? Do que ele curte, do que ele gosta, do que ele vai consumir, do que ele está valorizando. Mas tu acha que isso não é em segmentos específicos, tipo supermercado, farmácia, automóvel? Sim. Tu acha que nas commodities que vendem Colombo, Magazine Luiza, né, que tem os mesmos produtos e a guerra é muito maior, isto não é? Sim, isso é predominante em alguns segmentos, tu tem toda a razão. Mas no varejo, tu tem uma concorrência cada vez muito mais forte de compra no e-commerce. Mas eu te digo, tem retornos, né? Pessoal, um retorno interessante, por exemplo, livro, Amazon, né? Cadê as livrarias? Muitas livrarias fecharam, né? Grandes livrarias fecharam, mas pesquisas mostram que os números de leitores no Brasil, na verdade, aumentaram, né? E olha que interessante, no Rio Grande do Sul, por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem pequenas livrarias hoje com um grande movimento. Espetacular. Espetacular, né? A gente tem no mínimo 5 ou 6 livrarias, Bamboletras, Macum, agora eu não lembro do nome de todas, onde tu tem um retorno e o consumidor preferindo essa experiência de ir novamente na livraria, de ter até um livreiro que pode conversar contigo sobre alguma obra, algum livro, te dar uma dica e comprar nessa livraria, que tem um atendimento diferenciado. A maioria embala de um jeito diferente esse livro, coloca num envelopinho de papel, sustentável, tem selinho. Isso é o retorno do presencial e a valorização do contato, né? Também com a mercadoria. É muito interessante. Só que também é um público diferenciado, né? Como é que faz com as classes C e D? É um público diferenciado. Esse público das livrarias é um público muito mais leitor, né? Um leitor assíduo, com certeza. E no mais, tu tem ofertas também, tanto de sebo, de livros usados, né? No comércio virtual, como de novos, né? Fala-se da Amazon, tem a Amazon, tu tem preço também, muitas vezes, né? Mas tu não tem experiência. Então, acho que tem lugar para tudo, para todo tipo de consumidor, né? E esse é um exemplo interessante, já que eu gosto muito de ler e me interesso, né, por esse mercado, que a gente pode ver uma mudança. E as tendências, quais são? Então, para falar em tendências, a gente tem que tendências em que mercado, né? Eu gosto mais, Nenê, de usar a palavra não tendências, mas sinais, né? Talvez mudanças de rota, né? Porque geralmente esses sinais, eles vêm de pesquisas, né? Eles não são tendências de futurologia que vem do nada. Então, já vem de pesquisas de alguns anos atrás, acompanhando esses sinais dos consumidores. Eu concordo contigo, porque eu também não gosto de falar em 2030. Sim. Isso é uma loucura, sabe? 2030 vai acontecer isso. Cara, eu não consigo resolver o problema de 2025, os caras estão falando de 2030. Exato, mas é importante tu acompanhar tendências talvez nos próximos 2 anos, né? Então, sinais, né, de mudanças de rota que a gente já observa
em função de observar exatamente o consumidor, como ele está agindo, onde estão nascendo alguns sentimentos diferentes, né, que os sentimentos são preditivos muito importantes e molas propulsoras de como nós vamos comprar. Então, se pesquisa esses sentimentos, né, nas gerações, de uma forma global também, não só no Brasil, que vão influenciar muitas vezes no Brasil, e aí tu consegue ter uma rota, né? Tu consegue ter sinais de como esses consumidores vão se comportar. O Kantar, esses dias, apresentou uma pesquisa, números, de que tanto a geração millennials como a geração Z empatam em números no consumo. Os babies são mais abaixo, as outras categorias ficam mais abaixo, mas a prateada mais abaixo, mas a Millennium, que tem 40 para fora, e a geração D empatam em consumo e tem praticamente, por incrível que pareça, os mesmos gostos. E eles têm hoje, se não me engano, a maior fatia, né, de consumo, exatamente, a Millennium e a geração Z. A questão é que a gente tem essa diferença, né, das gerações no consumo, mas hoje é interessante, a gente nunca teve praticamente todas as gerações consumindo ao mesmo tempo, né, porque a gente tem um aumento da longevidade, né? Então, eu tenho a geração... Agora é 76. Exato. Espero que seja 85, 90, em breve, daí que a gente quer viver muito. Mas tu tem todas as gerações consumindo ao mesmo tempo. E tu tem, claro, diferenças, e tu tem as gerações que estão vindo, né, Nenê? Tu tem a geração alfa e tu tem a geração beta, que são os nenês. Então, esses já vêm com a inteligência, já vêm nativo IA, como a gente brinca, Pois né? Mas tu sabe que também estava lendo sobre isso. Na Suécia, por exemplo, está tentando tirar a tecnologia da sala de aula. Voltar a cartolina, a velha cartolina, né? Voltar aos cadernos, para as crianças começarem a aprender a escrever. Isso que tu tá trazendo é muito importante, Nenê. Isso não acontece na Suécia, na Finlândia também, né? A Finlândia é um berço. É um berço, né, da educação. O que acontece? O nosso cérebro, ele não mudou. Para que a gente aprenda, a gente precisa ser impactado pela informação, a gente precisa prestar atenção nela e a gente precisa conseguir reter essa informação. Quando a gente retém essa informação, ela pode ser evocada na nossa memória quando eu preciso de algum conhecimento sobre alguma coisa, tanto na minha memória de longo prazo como na minha memória de curto prazo, que é essa que eu te digo, o que a gente comentou uma hora atrás, é a tua memória de curto prazo. Porém, com a hiperconectividade, né, e sem a leitura, né, e sem a leitura profunda, que é o que esses países estão retomando, a gente diminui a nossa capacidade cognitiva, com certeza. Então, tu vai ter provavelmente crianças que talvez não saibam mais exatamente escrever, crianças que não tenham a capacidade de ler profundamente, que é a forma com que o teu cérebro realmente vai guardar essa informação. Então, olha como isso é importante. Por não ler mais livros e por não ler mais textos longos, né? Por não ter a concentração e, sim, trabalhar muito com a mídia online, aprender no tablet, aprender por vídeo, aprender por computador. Então, é muito importante esses movimentos, e eu acho que eles vêm para o Brasil novamente, né? E já se vê algumas... Tem esperança disso? Não, a gente já vê algumas escolas, né? Então, tu vê, tanto pedindo um número maior de leitura de livros, né? Porém, agora com essa questão de o aluno pode ir lá e pegar a resenha no ChatGPT, né? Então,
Como é que eu faço com que esse aluno realmente leia profundamente, né? A consciência é um livro, novamente, não me traga a resenha do livro do chat. Então, hoje os professores estão também com essa tarefa a mais, não só nas áreas humanas, como na matemática, nas exatas também. Cara, tem que começar a fazer a conta e tu tem que saber fazer esse cálculo, né? Não adianta tu trazer esse cálculo. Isso é um consenso já aqui? É importante, é um consenso entre os professores, essa importância, e a gente está exatamente nesse momento onde a gente percebe que os alunos trazem muita coisa, alguns, né, de pesquisas, do chat, e que é tão importante o entendimento profundo e saber como esse conceito foi construído. Tu traz do chat, tu não aprende, tu só copia e reúne o que outros já disseram sobre esse assunto. O ChatGPT não tem nada novo, ele é uma reunião de um grande volume de dados de conhecimento, mas o que eu posso... De quando mentiroso. De vez em quando erra conforme a pergunta também que a gente faz e como a gente dirige ele. Então, isso é fundamental e acredito que no Brasil isso vai crescer bastante. Tu, como professora, é muito solicitada para esse tipo de dúvidas, para esse tipo de trabalho? O aluno interage contigo? Eu sempre digo que dar aula, para mim, nunca foi uma coisa muito fácil, porque eu busco muito essa interação. E eu acho que o aluno tem que interagir. E é nessa hora da interação da aula, né, da aula ao vivo, seja online ou seja presencial, que esse aluno pode aumentar o repertório dele, que a gente pode ter trocas. Entendeu? E eu busco muito essa troca, porque com essa troca com os alunos a gente aprende muito também. Aumenta o meu repertório, né? E a gente faz essa troca. Então, eu busco muito essa interação sempre em aula. Eu nem consigo não buscar, Nenê. Eu nem consigo, E no mercado, tu consegue isso? No mercado que tu atua como, que é o mercado de propaganda, tu consegue que essas dúvidas venham a ti com tanta propriedade? Sim, eu acho que muitas pessoas chamam para tomar um café, para conversar. Eu tô sempre disponível, né? Eu me coloco disponível também. Mas para te explorar ou para saber? Para saber, para também... não para saber, mas para trocar ideias, né? E eu me coloco sempre disponível, Dedê, também para compartilhar o meu conhecimento, né? Em palestras ou como a gente está fazendo aqui em podcast, é uma coisa que eu gosto bastante, que é um projeto que a gente trabalhou muito forte sempre na Brasomídia, né, de educação também, de compartilhar o que a gente sabe com agências, com clientes, fazendo workshops. Isso, na verdade, também traz negócios, né? Não é só, eu adoro compartilhar. Eu gosto, eu acho importante, isso nos traz negócios. Outra coisa, tu pertence a um movimento também de entidade, né? Sim, do Gavi eu sou sócia, né? Desde o início, adoro a associação, adoro o grupo de colegas, e eu faço parte da Anamid desde o ano passado, e esse ano eles me convidaram para a diretoria de educação da Anamid, onde eu continuo fazendo esse trabalho que é a aproximação do mercado com a academia. Que é muito importante também, né? A gente tem sempre muita novidade, muita tecnologia nova para levar para os estudantes, para levar para a universidade, o que fortalece bastante a associação também. Quantos sócios tem hoje a Anamid? A Anamid é um grupo pequeno, ainda deve ter uns 40. Aqui no Rio Grande do Sul, nacional, eu não sei te dizer o número, é uma entidade já forte nacionalmente, mas no Rio Grande do Sul, acho que 35 ou 40 sócios. Nada comparado ao Gavi, que já está lá nas alturas, né? Mas eu acho importantíssimo. A gente vibrou muito com a fortificação da Anamid, porque eu
principalmente, não tinha um conceito legal sobre a Bradif, sobre as outras entidades que tinham no mercado e que tratavam especificamente daquilo que a Ana Mídia trata. Então, eu acho que vocês são mais mercados do que a Bradif era, entende? Não sei, eu acho que tanto a Brad como a Namid, elas são instituições muito importantes, porque tem muita tecnologia, tem muita gente, né? Tem entidades que reúnem mais o mercado publicitário, como o Gavi, talvez como a ARP, né? Muita gente do mercado publicitário. E a Namid e a Brad, elas reúnem empresas de tecnologia, e aqui tu tem um mundo, Nenê, gigante, né? Onde essa troca, talvez seja momento das duas entidades, né, fazerem cada vez mais troca com o mercado. Isso eu acho muito importante. Mas, eu acho que não vai acontecer, mas tudo bem. Por que tu acha que não vai acontecer? Olha aí, eu te entrevistando. Eu sinto que vocês serão mais fortes e mais competentes para administrar isso no mercado, entende? Até porque o grupo de vocês, eu diria, mais uníssono e mais muito mais parelho do que aquilo que existe na verdade, sabe? Vocês da Ana Mídia, ninguém é dono, sabe? Todo mundo é profissional. Não tem dono mesmo, é um time, com certeza. Um time. Então, quando é time, a coisa anda mais. Sim. Entende? Como é o Gavi. É verdade, Gavi é um time. É um time de profissionais, entende? Então, aí é a razão de eu acreditar mais nisso, entende? Desde o momento que vocês fizeram aquele puto evento. Sim, o Find, que vem de novo agora, maior ainda em 2026. E eu sei também muito disso, porque o evento que o Gavi fez, aquela jornada de um dia, teve a Margarida como nossa com certeza consultora, entende? Sim, a Margarida foi a curadora, né, do evento do Find 2026, junto com o Fábio. Foi a nossa curadora também. E todo o grupo te ama. Discutiu com a gente, desde a primeira reunião ela esteve presente, né? Então, que bacana. Então esse apoio para nós foi muito importante e eu disse isso no dia do evento, entende? A gente se sentiu muito fortificado de ter acertado, entende? E de ter essa curadoria dela. Que bacana, e eu acho que as entidades têm que trabalhar juntas, Nenê. Exato. Tem que se unir, que ótimo, né, que aconteceu isso com o Gavi, porque ninguém é concorrente aqui, né? Pelo contrário. Pelo contrário, quanto exatamente. mais forte nós formos, mais respeito nós vamos ter. E hoje, mesmo que fosse concorrente direto, né? Hoje existe, né? Esse senso de que é muito importante a colaboração entre as entidades, né? Elas poderiam, um objetivo da Anamid é se aproximar de outras entidades que ela ainda não se aproximou, né? Isso só tem ganho para os dois lados, com certeza. Não há nem dúvida disso. Voltando ao consumidor, né? Eu te diria o seguinte, pelo que eu sinto, entende? Casualmente, eu vim do médico agora, e 4 enfermeiras perguntaram como vai ser o seu Natal. Eu digo, por quê? Não, quantos netos o senhor tem? Eu digo, tenho 5. Eles ganharão um presente? Eu digo, não sei. Né? Porque está difícil, né? Elas me chamam de doutor. Está difícil, né, doutor? Eu digo, está difícil não só para mim. Está difícil para vocês muito mais. Diz, doutor, nós não conseguimos vencer o mês. Sob hipótese alguma. E aí o que a gente vê é a inadimplência cada vez maior. Não só de CNPJ, como de CPFs.
E toda hora o seu Serasa, o seu CDL, feirão de acertar as contas, etc. Se bem que tem, eu diria, os grandes players no mercado, hoje não querem saber se está negativo ou não. Ele te vende, né? Porque o risco já está calculado, né? É que nem banco. O banco te dá o dinheiro, já coloca um percentual porque sabe que tu pode não pagar, né? E as taxas deles, como são taxas violentas... Sim, né? é uma bola de neve. Né? Eu vi pela minha secretária, ela comprou um negócio pagando em cartão a 22% ao mês. Como é que resiste a isso? Tem como. E isso é tão interessante que eu te trago uma outra reflexão que vem de pesquisa em cima do que tu está colocando, que é por que a gente compra desse jeito? Por que a gente se endivida? Por que os consumidores se endividam muitas vezes, né? Isso também tem muito a ver com sentimento, com a necessidade de sentimento, né? De pertencimento, né? Porque quando tu compra para fazer parte, muitas vezes, não é por uma necessidade do que tu tem, né? A compra é emoção, é muito impulso, né? E tu compra muitas vezes para pertencer. Então, a maioria das vezes, para pertencer a determinado grupo, a determinado ritual que os teus amigos, que as pessoas que tu admira estão fazendo, como o Natal, e às vezes é difícil tu conseguir ressignificar uma data como o Natal, que para algumas culturas tem mais importância do que para outras, e sair desse looping, né? Da compra, quando principalmente tu está te endividando. Então, tem uma pesquisa super interessante da McKinsey que mostra que qual é o sentimento que faz com que, às vezes, tu compre dessa forma e te endivide com coisas que tu não precisaria tá endividado. A tua necessidade de pertencer, que aumentou muito depois da pandemia, né? Quer dizer, pertencer a um grupo, não estar sozinho, né? Que é também uma quase enfermidade que vem assolando as pessoas já nos últimos 2 anos, né? É muito triste isso. Então, cada vez mais se formam grupos e esses grupos muitas vezes também estimulam determinado consumo, né? A gente não escapa, muitas vezes, de consumir. O que a gente pode fazer é ressignificar, né? E tentar levar uma vida onde o consumo, talvez, que são sinais, o consumo de experiências, o consumo do tempo para ti, né? Desse tempo que é tão precioso, né? O consumo de sensações e de microalegrias, que a pesquisa da WGSN coloca super bem, é mais importante do que a pesquisa, do que o consumo dessas datas festivas, que estão no cronograma do ano, Natal, Dia das Mães, papapá, entendeu? Mas vê o seguinte, né? Eu fico preocupado quando alguém compra comida em 10 vezes. Bom. E aí? Como faz? Com certeza. Isso não é um bem, é uma necessidade. É uma necessidade fisiológica e ela tá na base da pirâmide, né, de qualquer necessidade humana, necessidade de se alimentar, de se proteger, essa é a base. E quando a gente tem também, claro, vive num país onde tu tem tanta discrepância, né, entre quem pode consumir muito e quem não consegue consumir o básico. Mas pois é, sabe que a gente, eu não sei, tu também, claro que tu conhece vários países, já ouviu falar de vários países, existe em todos os países discrepâncias. Em todos os países. Os Estados Unidos está vivendo esse tipo de problema hoje. Na China, tu tem 1 bilhão de pessoas, 100 milhões só que consomem legal
né? Na Índia tu tem a mesma coisa. Na Rússia, quer dizer, essas desigualdades que a gente tanto clama, não sei o que e tal, olha a África, cara, né? É uma loucura o que está acontecendo. Olha a fome, sabe, bancando todos os problemas deles. Então, eu acho que essas desigualdades que nós temos, eu até falava com o Fernando, que é o meu produtor, meu inspirador, né, que está aqui presente, sobre o que são as nossas favelas, cara. Nossas favelas consomem uma barbaridade. E aí não se olha para elas, se olha para elas como se fosse, de novo, os coitadinhos, os meliantes, os PCCs, os comandos vermelhos, etc. Não, né? Estão consumindo mais que nós. Estão consumindo mais que nós. E que a gente tem também essa faixa, né, de população enorme no Brasil. É muito grande. Muito, muito grande. Então, quem vive na favela não é um regenerado, cara. Não, claro que não necessariamente. Claro que não, claro que não. Mas o conceito sempre foi esse, né, Márcia? A gente vê tantas pessoas, meu Deus, éticas e extremamente corretas morando nas favelas. Então, esse conceito, nem todo mundo que mora na favela é bandido, não, né? Isso é... Tem o campo de futebol dele numa favela. E outra coisa, né, só fazendo um comentário, o cara que tem menos renda, ele se obriga a ter o crédito. Então, ele se obriga a pagar em dia. Se ele perder o nome dele, a possibilidade de consumo dele é quase zero. Sujo para ele não existe. Exato. Isso é bem importante, né? Até tem um artigo acadêmico que saiu há pouco sobre isso. O quanto essa questão do nome sujo é importante, o quanto eles cuidam, né? Exato. E não podem ter esse nome sujo, até para poder continuar comprando o básico, coisas essenciais. Eles zelam muito por isso. Eles zelam muito. Eu até acho interessante agora, com o livro Coisa de Rico, que vocês devem ter lido, quanto se fala, o quanto essa... Está bombando, né? Porque se falava muito do consumo da classe baixa e não se falava do consumo da classe alta. Mas, na verdade, quando tu fala tanto sobre o consumo da classe alta, eu acho que esse é um pensamento que eu tenho. Eu digo, bom, deu, né? Não é tão interessante, talvez, a gente tem tantas preocupações, né, com esse consumo, que é a grande maioria. Eu acho interessante, acho curioso, li o livro, adoro o comportamento do consumidor, independente, né, do cluster, da faixa de renda, mas eu acho que a gente tem que voltar, né, os nossos olhos, né, o nosso coração também, para o que a gente pode fazer. Quantos dos nossos amigos, né, deram uma rena? Sim. Né, para que a gente chegasse nesse ponto aí. Pareceu um pouquinho. Chega de bancar o louco. Hoje não tem mais vinho, hoje não tem mais charuto, seu. Porque eu não posso pagar. E se eu pagar, eu me divido. É que isso é o empobrecimento, né, da classe média, né, da classe média alta, na verdade, né, porque a classe média e a classe média alta são completamente diferentes dos ricos, né. Esses não sofrem nenhum impacto econômico. Mas convive com eles, né, Marcinha? Esse é o grande problema. Exato. Isso ele traz no livro de uma forma muito interessante, porque para conviver, né, agora a gente já indo para os ricos, para conviver com os ricos, tu também tem que consumir, óbvio, né, muito o que eles consomem, né, e aqui tu tem sinais, né, muito claros de pertenço ou não pertenço, né? Então, pelo menos algumas coisas, talvez tu não tenha tanto dinheiro, mas tu tenha pré-requisito intelectual, né? Que pode trocar uma conversa, né?
com quem tem, né, esse conhecimento de arte, de livros, de viagens, né, por exemplo. Mas é fato que tu não pode consumir a mesma coisa que eles consomem, pois tu não é um rico, né, caso, né, Sim. tu não seja. Isso é um grande problema. Isso é um marcador. Isso é um marcador importante, né? Porque para te pertencer, isso, quando a gente Gostei do marcador. olha, o mercado de luxo cresceu no Brasil esse Muito. ano, cresceu muito, né? E ele tem marcadores, né, de pertencimento. Primeiro, tu tem que ter dinheiro. Sem dinheiro, tu pode ter todos os outros marcadores e tu não pode consumir. Mas é desde a tua roupa, o vinho que tu toma, a viagem que tu fez, né? Os locais que tu frequenta, o que tu deixa de fazer, até o que tu não ostenta, né? É um marcador importante dessa camada, como eu chamo, dos ricos. Só que eu acho que os números que dão disso, Marcinha, é muito pouco. 1% não. Acho que é muito mais. Não sei te dizer Sabe, isso, se esse percentual está certo ou está errado, mas a gente está falando de ricos, muito ricos, né? Por que a gente tem na cabeça, né? 35% do país é o que economicamente trabalha. Então, isso de 200 e poucos milhões, são 70 milhões de pessoas trabalhando. 70 milhões de pessoas trabalhando, tu dividiria isso em ricos e pobres? Não, né? Não, tu tem um percentual baixo de quem realmente é rico. Como a gente... Um percentual muito baixo de quem é realmente rico. Mas eu acho que 1% é exagerado. Tu acha que é mais que 1%? Eu acho que é mais que 1%. Pode ser, até pode ser. Mas, por exemplo, se tu tiver 3% de 70 milhões, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Tá. Nós não estamos falando de muita gente. Tá. É muito pouco. Para um país de 250 milhões, 2 Sim. milhões, aí é 1% da população. Né? Ah, não. Da população, Isso, sim. 1% da população. Aí sim. Mas economicamente ativa, não. Isso. Assim, os ricos também têm, né, suas preocupações. Claro. E não ser... Eles são economicamente ativos. Sim. Sim. Né? Eles são economicamente ativos. Então, de alguma forma, de geração para geração, né? Até ele divide no livro bem o rico tradicional e o novo rico, né? Tem essa divisão de geração a geração. Novo rich. De geração a geração, eles são, óbvio, eles foram se transformando e mantendo, né, essa riqueza e aumentando, e muitos aumentando essa riqueza, né? E os novos ricos, sem absolutamente nenhum demérito, que bom que eles existem, né? Que bom que nós temos, né, gente que conseguiu, né? Eu quero que eles continuem. Exato, que a geração que é a primeira geração onde eles são muito ricos, a geração passada, por exemplo, não foi muito rica e a próxima geração deles vai ser, provavelmente, né, muito rica, mas é interessante que ele separa eles pelos gostos, né, e pelos sinais marcadores, né, como eu comentei, de pertencimento, né, de não serem tão tradicionais como os outros. Mas é interessante ler o livro, inclusive porque até agora não tinha se estudado muito, né? Se estuda o mercado de luxo, mas essa pesquisa dele, como antropólogo, é uma pesquisa nova, realmente, né? Onde ele viveu com esses ricos e, de alguma forma, entendeu eles melhores. Sabe que eu tenho uma dúvida boa, tu pegou no assunto. Eu fico muito em dúvida em acreditar mais no antropólogo ou na ciência. Mas a antropologia é uma ciência, não, então... Antropólogo, claro, eu estou dizendo a ciência, ele tem que usar para fazer as coisas. Claro.
mas eu estou dizendo cientificamente dos institutos. Pronto. Sim, Cara, mas o antropólogo me dá uma segurança incrível. insegurança. Segurança. Ele me dá a verdade. Claro, porque é isso que eu ia comentar contigo. Ele realmente fez o que a gente chama da etnografia, né? Esse método. Ele vai para dentro, vai em loco, né? Vai para dentro da casa, convive um determinado Sem tempo. interesses. Aí que está o negócio. Ele vai, como tu está dizendo. Ele vai para observar. Ele vai para sem vivenciar. interesse nenhum. Sem Ele não quer me... comercial. Ele quer me informar, ele quer me dizer, mas ele não quer me cobrar. Não, claro que não, porque esse é o trabalho dele, essa é a pesquisa dele, e ele não quer, ele não tem interesse, ele tem interesse em saber exatamente como tu vive. E me passa. Exatamente, e discutir isso contigo. E daí ele conseguiu se colocar com esse nome de antropólogo do luxo, né, que alguém deu para ele, e ele seguiu, né, com essa marca, e conseguiu realmente entrar, pelo que a gente visualiza, né, nas entrevistas e também no livro, entender mais profundamente como eles vivem, né? O que é importante para eles e o que não é, e o que não é importante. E se sentir, e teve problemas com preconceito, com rejeição, mas tudo ele ficava observando, tudo fazia parte, né, da pesquisa dele, que acredito que ele já tinha em mente depois escrever um Sim. livro e divulgar essa pesquisa, com certeza. Marcinha, o Fernando está dizendo que a gente tem que terminar. Olha, o papo infelizmente. estava bem bom, mas Porra. tudo bem. Então diz aí mais um pouquinho. Dá o teu tchau. Te agradeço. Então, o meu tchau é te agradecer novamente a Não, oportunidade. quem agradeço sou eu. Obrigada, é sempre muito bom conversar contigo. E estou sempre à disposição também. E estou sempre à disposição do mercado eu sei também. Que eu posso contar Tu contigo, pode sim. contar comigo em qualquer momento, não só como empresa, né, como especialista em mídia, com a Brasil Mídia, mas também como E a Pública também. A Pública está bem. Pronto, eu vou dar um... Sim, a Pública também fez um ano bom, a Zap Mídia, que a gente representa também, fez um ano super bacana, que bom, né? Isso também nos ajuda a enfrentar um ano que a gente não tem nenhuma certeza de como vai ser 2026. Boa. Concorda comigo? Absolutamente. E vamos lá. Quem botar a bola de cristal para 2026 vai ganhar muito dinheiro. Ano de Copa, ano de eleições, ano de mudanças, né? Sabe como é que eu estou chamando? O ano da trava. Eu tenho Vai medo travar que... tudo. Eu tenho medo... O governo para em junho Sim. e assim por diante, né? A gente sabe, esse é um ano que o governo para em junho realmente, né? E retorna lá depois de outubro. Aí teremos uma Expo Inter não tão vibrante como é. Será, Nenê? Por quê? Porque o governo não participa, os órgãos federais podem participar muito pouco. Mas eu acho que nos traz oportunidades com Copa. Isso com Copa do Mundo, isso é uma esperança também. Tem que apostar em agro. Mas Copa do Mundo, infelizmente, o Brasil não é mais o mesmo em futebol. Mas e na verdade, às vezes... É uma paixão. É uma paixão. Mas se a gente vê as audiências de jogos da seleção brasileira, não são as mesmas que a dupla Grenal, não são as mesmas que o Corinthians, não são as mesmas que o Flamengo. Não, e veja bem, né? Essa trava de Copa do Mundo é um assunto, quando ela está acontecendo, que monopoliza também. E às vezes dificulta, nem todas as marcas têm aderência e é relevante para elas falar de Copa do Mundo. Então, o que tu está falando faz sentido. A Copa do Mundo é uma oportunidade para muitos, mas é uma trava para alguns segmentos também. Espero que não seja para o nosso, né? Espero que sim. Amém! Beijinho, Marcelo. Obrigada. Obrigado por tudo. Adorei. Obrigada. Beijo. Adorei.